Bom dia, meus hereis. Vamos lá esperar a galera chegar, porque realmente, cara, 7h20 e pouco. Não é todo mundo que pode assistir nesse horário, eu sei. Mas realmente, dentro da minha rotina, fica mais fácil. Então, vocês desculpem aí. Eu vivo na correria entre atendimentos. Eu existo entre os atendimentos. Então, é muito corrida a semana pra mim. Quero chegar ao momento em que eu consiga, ganhando, né, o que eu ganho, descansar mais um pouco. Aproveitar o que eu ganho. Esperando a galera chegar. Bom dia! E aí, todo mundo já tá vivendo o encontro com a sua criança interior? Todo mundo já tá no clima, no pique? Quem é essa criança interior hoje? Que quem ela foi não pode continuar te perseguindo para sempre. Quer dizer, se o que ela foi muito doloroso para você. Esse é um jogo que traz o lado luminoso da criança dentro da gente. A gente precisa dele. Eu amo esses 2 pajens que saíram. São meus 2 pajens mais queridos. Com todo respeito aos outros pajens, eu simplesmente amo o pajem de ouros e o pajem de paus. A gente tá numa semana, né? Então, assim, é gira de Enzos e Valentinas. Só que se eu colocar uma musiquinha aqui, o que o YouTube vai fazer? Me fuder. Então não vai ter musiquinha, tá? É uma gira de concentração. Mas depois eu coloco musiquinha nos stories. Eu sempre coloco, vocês veem que eu sempre coloco. Teve uma semana até que eu acho que eu prometi alguma playlist, acho que foi na da Songamonga, né? Eu coloquei algumas músicas, mas não coloquei a playlist. Mas tudo bem, não vamos nos conectar com ela agora, tá? Esse tempo inicial da live é só me ambientando, esperando vocês chegarem, enchendo linguiça, para depois a galera poder vir e a gente realmente começar a festa. Então, se você veio assistir, mas ainda não escolheu a sua carta, vai lá na minha penúltima publicação antes da Virgínia. Ô, minha querida, saudade, vem aqui tomar um café comigo em Santa Teresa. Então, vá lá na publicação antes da Rita Lee. Olha a referência, Virgínia não, né? A Rita Lee. Que você vai achar... É porque a cara da Virgínia tá na capa. Ficou essa cara na capa. Mas vai lá na minha publicação sobre a hora da cisma, escolhe a sua carta e volta para você assistir essa live com qualidade, tá? Eu começo falando sobre os pajens. Em primeiro lugar... Não, vai lá, vou te dar um tempo, vou te dar uns segundos ainda. Vou selecionar aqui as cartas que eu acabei não organizando de novo, né? Tem que aderir àquela ideia da legenda. Da legenda não, desculpa, da vinheta, na hora que eu estiver escolhendo as cartas. Nós temos 2 crianças no jogo. É muito interessante quando isso acontece. Nós estamos trazendo a natureza da criança, uma determinada natureza da criança que nós fomos, e reconhecendo essa natureza no mundo ao redor, nas crianças com quem a gente convive, nas crianças pelas quais a gente é responsável. Qual era a última? O eremita. Falta ele. A gente tem, na verdade mesmo, assim, 3. A gente tem, de verdade, 2 adultos nesse jogo.
Porque a Psique é mocinha ainda, é garotinha, ela tá se iniciando ainda. Ela é Yaô. Ela tá se iniciando nos mistérios de Afrodite. E aí nesse jogo ela tá indo encontrar Perséfone. Ai, não tô achando essa carta. Achei. Bom dia. A gente tem duas crianças. Uma de natureza ouros, que é a terra. São as riquezas da terra. E uma outra criança de natureza paus, é o elemento fogo. É o fogo da imaginação, das ideias. Então nós estamos olhando para as crianças que nós fomos, e as crianças da nossa vida e as crianças do mundo, sob esses dois aspectos. Ouros, terra, é o aspecto riqueza, prosperidade. E também toda a vida material, o corpo, a alimentação, a sensorialidade, o primeiro contato com a sexualidade, o início das relações, o flerte. E nas nossas vidas adultas, esse pajem, ele traz a capacidade do cultivo, a arte do cultivo, tá? Ele é o sim do nosso jogo. O nome dele é Triptólemo. E ele é um garoto que fez toda a diferença dentro do mito de Perséfone com a sua mãe, Deméter. Lembrando que a Perséfone, que é a deusa, que é filha da Mãe Terra, ela é filha de Deméter. E ela vai viver no submundo com seu tio, se casa com ele e fica indo e voltando, né, do mundo das sombras para a luz anualmente. Ela se torna rainha do mundo dos mortos. Mas ela também tem o aspecto da vida, da fertilidade, que ela divide com a sua mãe, que continua sendo a dona da terra, onde bate luz, onde a terra pega luz, é reino de Deméter. Onde a terra é profunda, escura, nós temos o reino de Hades. E a Psique é aquela que frequenta os dois mundos. Tá? Bom dia, Luíse. Esse garotinho, ele testemunhou o rapto da Perséfone. Ele testemunhou um dos acontecimentos mais importantes dentro da mitologia grega. E o que aconteceu? A deusa Deméter, quando a filha dela, Perséfone, que não se chamava Perséfone, ela primeiro se chamava Coré, que é uma palavra grega para menina. Ela era muito garota, uma garota chegando à adolescência, uma adolescente chegando à idade adulta, quando o tio dela, Hades, a sequestrou. A mãe dela, que criava ela de maneira muito super protetora, não deixava ela ir, ela passava da esquina. Ficou desesperada quando chega em casa e vê que a filha não está em lugar nenhum. Ela é a dona da terra. Se a filha estivesse sobre ela, com os pés na terra, ela sentiria. Então fica aquele desespero, cadê minha filha? Cadê minha filha? E ela vai procurar a filha em todos os territórios até que ela chega a uma região chamada Eleusis. E é por isso que o culto a Deméter e Perséfone nessa região era chamado de mistérios eleusinos. Ela chega a uma determinada região que é muito rural. E ela avista um garotinho arando a terra, tentando salvar a terra. Mas por que salvar a terra?
a Deméter se deu conta de que o desespero dela fez com que a terra inteira se ressecasse. A terra responde aos sentimentos dela. E é por isso que dentro do oráculo da deusa ela está relacionada às palavras sentimentos e emoções. Sim, quando você estuda as simbologias, você começa a ver a conexão oracular. Você começa a ver que a Deméter dentro do oráculo da deusa vai dizer uma coisa e dentro do tarô mitológico ela vai complementar isso. Vice-versa. É como se você investigasse, stalkeasse alguém. E aí você primeiro tivesse acesso ao Instagram da pessoa. Aí depois você tivesse acesso ao Facebook dela, ao TikTok dela. Tô falando um monte de palavras aqui que vai ser foda depois no YouTube, mas tudo bem, vamos lá. Essa deusa se dá conta de que a terra inteira resseca. E ela vê o garotinho tentando salvar a terra. E ela fica comovida. Nossa, mas ele me trata com tanto amor. Ele é meu filho também. Achei mais um filho. Ele trata a terra com amor e conversa com a terra, porque ele sabe que a terra é viva. Ele já aprendeu e se deslumbrou com essa lição de que se você cultivar, se você lançar a semente, a terra te responde. Ela te dá o broto. Então, há muitas lives, sei lá, uns 2 anos, talvez, 3 anos, eu fiz uma live aqui em que esse pajem saiu em uma posição muito determinante. E o título dessa live foi Feijãozinho no Algodão. Sabe quando a gente vai para a escola? Todo mundo sabe. Agora, talvez, se você tiver filhos pequenos, você esteja vendo isso acontecer com eles. A magia de colocar um feijãozinho no algodão e perceber que daqui a pouco ele vai começar a germinar. Essa alegria de caramba, é mágica? Não, isso é a força da vida. Esse encontro tão delicado com a força da vida é a simbologia do pajem de ouros. Então ele tem uma intimidade com a terra, ele seduz a terra, ele trata a terra com carinho, com amor. Ele sabe que a terra está ali esperando para ser fecundada. Esse garoto descobriu isso. Esse garoto se diferencia de todos os outros agricultores do seu tempo. Na sua pureza de criança, ele entendeu algo muito importante sobre o mistério da terra. A terra é amiga, a terra é mãe, ela quer nos dar coisas, mas a gente precisa estar com o espírito, com o corpo abertos para a arte do cultivo. Ele é a alegria do broto que surge. Então ele vê aquela senhora chegando, que é a deusa Deméter, e ele nem pode imaginar que essa deusa está personificada como uma senhora. Essa senhora vem chorando muito, descabelada, toda suja de percorrer a terra inteira. Chega perto desse garoto e ele fica em estado de choque. E de repente ele, meu Deus, quem é essa senhora? Eu preciso ajudá-la. Quem é essa moça? Coloca ela sentada, dá uma aguinha para ela. E pergunta, minha senhora, o que aconteceu? E ela diz, a minha filha sumiu. Aí ele, como assim a sua filha sumiu? Eu tô procurando minha filha há muito tempo, em vários territórios, e eu não acho a minha filha. Eu não sei o que pode ter acontecido, ela nunca se afastou de casa. Ah, ela não tinha nenhum namoradinho? Não. Ah, ela não tinha amizades? Aí a Deméter pensou, não. Porque ela super protege a filha. E isso também tem a ver com a simbologia dela dentro do oráculo da deusa.
Essa menina não tinha razões para sair de casa e ela simplesmente desaparece. Ela foi abduzida. O que aconteceu? Foi abduzida por uma criatura do inframundo. Simplesmente a criatura que manda e desmanda no inframundo, que conecta o inframundo ao Olimpo, que diz: o inframundo também pertence ao divino. Essa criatura que governa o submundo é o deus Hades, tanto que o submundo tem o nome dele. Tudo ali pertence a ele. E ele é irmão da Deméter, irmão dessa senhora. Esse garotinho, ele fala o seguinte para essa mãe: eu acho que eu vi a sua filha. Eu vi o momento em que a sua filha foi arrastada por uma carruagem. Ela era assim, assim, assim. E ele disse, a mãe disse, era. Pois eu vi o momento em que a sua filha foi arrastada por uma carruagem e a terra se abriu e a carruagem entrou para dentro da terra e desapareceu desse mundo. E a terra se fechou. Minha senhora, eu nunca vi isso na minha vida. E a Deméter sabia que ele estava falando a verdade. Que aquele garoto não tinha fumado um baseadinho, ele não tinha nem idade ainda para isso. Apesar de que os garotos da idade dele já estavam aí, ó, tendo perfil que os pais não veem, seguindo os rappers e trappers que cantam coisas proibidonas. Mas esse garotinho ainda era bem puro. Ele ainda era bem ingênuo. Ele não estava mentindo porque a Deméter sabe. É Dix, né, que fala. A Deméter, pela cena que ele descreveu, sabia que ele estava falando a verdade. Porque foi o deus Hades, irmão dela, que abriu esse buraco na terra. Nenhum outro ser tem força para isso. Quem entra, qualquer trecho, brecho foi ótimo, em qualquer trecho, em qualquer brecha, né, sendo tragado para dentro da terra, só uma criatura tem esse poder. O dono da terra de baixo, do inframundo. Deméter e Hades são quase gêmeos. Um irmão manda no inframundo, na terra profunda, e a irmã manda na terra um pouco mais perto da superfície, onde brotam todas as coisas, os presentes da Mãe Terra pra gente. Eu não sou geóloga, não vou saber dizer, tá? Qual o nome dessas camadas aí? Não lembro. O professor Mazetti me ensinou, mas eu não lembro. Um dos melhores professores de biologia que eu tive na vida foi o Mazetti. Professor do Colégio Pedro II do Centro. Ele era muito engraçado. Ele levava muitos brinquedos e ele costurava. Ele costurou uma vez, né, a estrutura do DNA pra gente, levava pra sala e a gente ficava mexendo naquilo e costurava junto com ele. Uma coisa muito maravilhosa. Já devo ter usado essa imagem em alguma live, porque ela é muito viva na minha mente. Impressionante, todos os professores de biologia do Colégio Pedro II, todos os professores foram, né, já tive uns professores bem chatinhos por outros motivos, mas não maus profissionais, não. Todos os professores de Pedro II, puta que pariu, olha. Fui muito privilegiada nesse sentido. Estudar nesse colégio que é mencionado na Constituição, né? Uma criança que veio de onde eu vim
teve a vida virada, completamente transformada pela história do Colégio Pedro II, inclusive nas amizades que eu constituí para uma vida inteira. Eu tenho amizades de 25, 26 anos. Eu tenho 41, eu vou fazer 42, dia 25. Adele, botou tua filha em qual unidade do Pedro II? Aí ele cresceu de lá pra cá. Quando eu estudei no Pedro II, tinha só 5 unidades. Agora acho que tem umas 20. E os amigos que se formaram e agora são professores do Pedro II. É muito maravilhoso isso. A gente continua em contato, sabe? Engenho Novo 1. Axé, que ela seja muito feliz, muito protegida no Pedro II, que ela receba tudo do bom e do melhor. Olha que lindo. Isso acontece comigo. Eu entrar no território de uma carta e começar a falar dela e virem recortes da minha vida que tem relação com aquela carta, ou memórias de situações que outras pessoas viveram, que muitas vezes consulentes viveram. Porque é isso que você faz quando você estuda os oráculos. Você vivencia, de alguma forma você vivencia. Você entra naquele terreno ali. Então você entende por dentro a simbologia, porque ela está dentro de você. Caraca, você dá aula no Maitá 2, né? Você trabalha inclusive com... Você é amiga do Osmar, né? Meu querido amigo. E o Rio é um ovo, né? E nós já somos tão poucos assim nesse Rio miliciano. Nós que temos uma visão à esquerda, né? Então a gente anda em bolha mesmo. Porque como sobreviver numa cidade que é o cão, que é uma relação abusiva, que você, de um ponto completamente hostil da cidade, é capaz de olhar uma paisagem absurda, entendeu? Mas tu bota o pé fora de casa, fodeu, chove bala. É foda, mano. O trânsito, uma violência no trânsito. Todo mundo dirigindo como se fosse a guerra. Um ritmo insano. Uma cidade cara. E que é uma droguinha, porque tu não consegue largar isso aqui. Roupão. Eu tô assim em homenagem a Zeus e ao Pajem de Paus. Os dois usam a lã, né? Só que a lã deles é de ouro. Vamos fingir que a minha é ouro branco. Que eu sou funfum. Cá é o que? Kátia Barroso, né? Fui professora substituta no CS é o quê? Seria o Campo de São Cristóvão? E centro. Eu estudei a minha vida inteira no centro, mas eu matava aula em São Cristóvão. Então eu conheci muita gente em São Cristóvão. Depois algumas pessoas no último ano foram de São Cristóvão para o centro. Né? O centro oferecia uma formação realmente muito sinistra, assim. Preparava a gente para o vestibular São Cristóvão. Você dava aula de quê? Você dá aula de quê? Então, meu colégio querido, vocês podem ter muitas memórias da criança em vocês por esses dias, tá? O Pajem de Ouros conta para deusa Deméter que ele viu o rapto da filha dela. Ele é a testemunha ocular, a única no planeta que viu esse rapto. Só que é o seguinte, ele não é só quem viu o rapto. Ele é o garoto que trata a Mãe Terra de uma maneira extraordinária. É o garoto que descobriu a arte do cultivo. E isso faz com que ele seja, diante de Deméter, um diamante. Caramba, eu vim procurar minha filha e achei um outro filho. E ele está me contando que a minha filha foi para o interior da terra. Porque ela é
a minha semente. É o meu fruto que tem que ir para o interior da terra e voltar. E trazer outra coisa. Trazer mais vida. Ele deu a deusa Deméter o código. O sentido do sequestro, cara. Você vai ver, desculpa a lambeção de mim mesma, outras cartomantes te contando esses detalhes, não vai. Não vai. Eu tenho quase 30 anos trabalhando com isso aqui, cara. Há 26 anos, eu acho, que de cartomancia. Eu apanhei poucas vezes na vida. Minha família não tinha muito essa coisa da agressão física. Mas de vez em quando as mães, né, aquelas mães boladonas do subúrbio, gritavam muito. De vez em quando elas se descontrolavam, né? Muita pressão, cara, na cabeça dessas mulheres. Uma das vezes em que eu apanhei foi para não jogar carta. Eu fui jogar para a vizinha e quando eu voltei, tomei-lhe um cabo de vassoura nas costas. Porque elas acreditavam, minha mãe, minhas tias, que eu ia para casa dos outros e pegava um monte de capiroto e voltava e dava trabalho para elas, porque elas eram todas macumbeiras também, e que eu não tinha que ficar fazendo isso. Estavam erradas? Em certo nível, não. Porque realmente, para a gente jogar, é preciso ter proteção espiritual. Aí tem muitos tarólogos que vão abordar o tarô exclusivamente como arte e vão te dizer: você não tem que fazer oração nenhuma, você não tem que conectar nada, você não tem que fazer nada. Você tem que chegar e abrir as cartas e é só simbologia mesmo. Tem uma abordagem muito cética da coisa. Essas pessoas não atendem 500, 600 pessoas por ano que nem eu. Não atendem. Porque às vezes tu faz um atendimento que você se doa tanto, você fica tão carregado daquela história ali, que se você não tem mecanismos para se limpar energeticamente, para se recolocar no lugar, tu tá fudido, tu não vai fazer o trabalho como se propôs a fazer. Não vai conseguir atender a pessoa seguinte. Não importa qual seja a linha religiosa, a linha espiritual da pessoa, ela tem que ter seus rituais, ela tem que saber se recolocar no lugar, cara. Mas vamos lá. Esse pajem, eu hoje me alonguei pouco. Ele foi abençoado pela deusa Deméter com o dom da agricultura. Porque ele foi uma peça muito importante dentro desse mito. Então a grande mãe dá a esse garoto, a prosperidade. Toma aí, ó, o trigo. O trigo é muito importante, é um alimento muito central na Europa. Várias regiões da Europa. Aqui, um alimento, por exemplo, muito central para os nossos povos originários é a mandioca, né? Para vários povos originários das Américas, a batata, o milho. Existe dentro do oráculo da deusa a mulher do milho, que é a junção de diversas divindades femininas do milho, né? Centralizadas ali na mulher do milho, porque é o ouro da terra. Então sempre vai ter um alimento central para um determinado povo, para determinados povos de uma região. Esse alimento central dá mais do que a comida. Ele pode se desdobrar em muitos tipos de alimento, ele pode render roupas, ele pode render móveis.
Ele pode cobrir o telhado das casas, a fibra dele vai ser usada para alguma coisa. A Mãe Terra para os gregos é Gaia. O sentido de Pachamama é Gaia. Mas nas gerações seguintes, dentro do Olimpo, quem passa a representar Gaia, quem herda a fertilidade da terra de uma avó, de uma bisa, digamos assim, é a Deméter. E ela dá a esse garoto o dom da agricultura, do cultivo do trigo em especial. E o garoto se torna milionário com, sei lá, 13 anos. Quem são os adolescentes do nosso tempo que estão se tornando milionários? São os garotos do mundo do funk, do mundo do rap, do mundo do trap, que estão divulgando o jogo do tigrinho. São eles, os tiktokers, influenciadores, os dançarinos, que estão usando a sua visibilidade nas redes para movimentar uma economia nefasta que destrói famílias. Claro que eu não estou botando a culpa neles, eles são pecinhas de uma estrutura muito, muito, muito maior, devastadora. Os donos dos cassinos online. E por que no Brasil esse mercado está tão intrinsecamente ligado ao futebol? Ele conversa com um determinado público, ele acessa o masculino. Ele acessa quem ganha mais, quem movimenta o dinheiro. A renda está concentrada nas mãos dos homens. É muito acertado que nas políticas habitacionais da era PT, né, Dilma e Lula, os contratos dos imóveis das casas populares estejam sob a guarda das mulheres, estejam em nome das mulheres. Eu não conheço até aqui nenhuma mulher que tenha fudido a sua família por conta de bets. Você conhece? E quantos homens você conhece que estão fudendo suas famílias por causa de bets? Cara, teve um print que eu compartilhei uma vez que me chocou muito, assim, que era uma mulher mandando uma reclamação, eu acho que era no Reclame Aqui, dizendo, se comunicando com alguma bet, né, com a organização de alguma bet, e dizendo: eu já pedi, pelo amor de Deus, bloqueiem o CPF do meu marido. Caralho, isso é muito foda. Bloqueiem o CPF do meu marido porque ele já torrou todo o dinheiro que era da escola das minhas crianças. Eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperada. Essa semana, eu fui conversar com a minha psicóloga. Porque é impossível, quase impossível você se relacionar hoje com homens e não se deparar com esse vício. Ele está trazendo, na verdade o que está sendo trazido é a masculinidade por caminhos muito clássicos, que foram intimidados pelos avanços feministas. É o cara que tem a ilusão do dinheiro fácil no jogo, o cara que acessa muito mais facilmente a prostituição, que consome prostitutas, por isso tem que ter muita mão de obra disponível. Então você vai ter as plataformas de prostituição online, né? De criação de conteúdo adulto. Aquela garota está em situação de prostituição, ela vai atender a demanda de uma determinada clientela que está
pagando para ela se exibir, ela também está atraída pela promessa de um dinheiro fácil. E aí você junta isso com o universo dos gamers, que hoje participam de fóruns, por exemplo, que são ali bombardeados por conteúdo de profunda misoginia. Toda uma geração orientada a odiar as garotas. E orientando as garotas a serem essa feminilidade também, né, esse estereótipo de feminilidade, que é ou a esposinha troféu, que é aquela que depende do olhar da aprovação masculina, exclusivamente, para a sobrevivência da sua autoestima, e que é uma garota que já tem autoestima capenga, porque como a maior parte da população brasileira cresceu com um pai completamente ausente, uma mãe se fudendo para pagar as contas e muita violência ao redor, e muito acesso ao próprio corpo dela. Eu olho, é muito foda, cara, essa lucidez me machuca pra caralho. Eu olho para todo esse universo que se levanta como uma resposta aos avanços feministas nos últimos tempos e fico assustada com a ideia de, por exemplo, colocar um filho no mundo. Fui chegando aos 40 anos não querendo fazer contato nenhum com isso. Muito contente em ser tia. É assustador o cenário que está sendo oferecido às próximas gerações. E o dinheiro das crianças é um dos temas desse pajem rico, dessa criança que se torna rica porque é abençoada por Deméter dentro do tarô mitológico. A gente vai olhar para esse cenário, é o grande tema da semana, tá? Murica se despede, a gente se despede de uma era de grandes homens, de homens que representam o reino de copas, o profundo coração. Murica, Papa Chico. Por isso o arcano da justiça na semana passada saiu levantando o rei de copas. Eu quero, a minha justiça aqui está do lado desse homem que representa profunda compaixão. É isso que eu quero para a humanidade agora. Então a gente se despede de dois grandes exemplares do sexo masculino, no momento em que a Índia também bombardeia o Paquistão. E nas próximas semanas há uma previsão assustadora de pessoas morrendo por inanição em Gaza. O Trump está só esperando o momento que ele vai chegar a Gaza e vai dominar tudo. Tô falando pra caralho. E a China... Cara, vocês já viram o problema dos 3 corpos? Assistam a essa série. Eu tô no momento, eu tô numa onda ficção científica. Assistam. Depois a gente conversa sobre. Bem, a gente tá numa era muito assustadora, cara. Muito assustadora. Com esse fortalecimento da extrema-direita no mundo. Aqui no Brasil, os caras tiveram alguns anos para estragar todos os nossos últimos avanços. E a gente está pagando essa conta. Quando a gente olha para o Página de Ouros, a gente está falando sobre economia e crianças, sobre o dinheiro das crianças. A gente está falando sobre o pai que torra a pensão dele, né, no cassino online. A gente está falando sobre...
na sua vida individual aquilo que você pode oferecer aos seus filhos, aquilo que você pode oferecer ao mundo de mais rico, que vem da criança em você, aquilo que você pode oferecer a si, desfrutar, entregar a essa criança para que ela não seja só dor. Maria Rosa, nossa, esse nome é muito importante na minha vida, você não faz ideia. É a Senhora de Maio. Maria Rosa diz: o terror da lei de alienação parental no Brasil está tirando crianças de suas mães para entregar a genitores abusadores, cara. Eu não quero ter uma crise de ansiedade no meio da live, mas assim, é lindo quando as crianças aparecem, mas a cobrança no teu lombo é foda. Temos responsabilidade com esse mundo que a gente está deixando para elas. Então tá tudo muito devastador nas perspectivas de... É isso. De vida, nos caminhos possíveis de vida que estão sendo oferecidos à maior parte das crianças. Tô com dificuldade de dizer, eu tentei dizer esses dias, a próxima geração vem forte. Eu tô com dificuldade de dizer isso. Eu pensei 2 vezes antes de usar essa frase. Não quero assustar as mães daqui, não. Os pais daqui, não. Eu quero que vocês se fortaleçam. Porque eu sei que vocês podem fazer a diferença. Vocês estão vindo buscar um conteúdo que é muito fora da curva. Não é uma live de tarô convencional. Eu, através da minha narrativa, vou te conduzindo a muitas reflexões, a muitos mundos dentro e fora de você. É quase um processo de meditativo coletivo aqui. Para mim também. Não estou falando isso por uma vaidade. Para mim é muito importante, é um ritual aqui. Então tento colocar aqui o melhor, sabe? Com todo o direito de ter as minhas sombras, sabe? A minha vida pessoal e tal. Aqui eu tenho a oportunidade de ser meu melhor. Às vezes vai escorrer um venenozinho. A título de humor. Eu sou geminiana. Desculpa. Tem a Ruth, tem a Raquel. Taniara, muito obrigada, querida. Gabi, você é necessária em tantas questões, em tantas camadas. Obrigada. Vou printar e mandar pra minha mãe. Ai, ai. Lá vem ó, a página, a Taja Comelli comprando selos. Muito obrigada, querida. Oriente, se a sua autenticidade atravessa a gente, é bom demais. Ai, que lindos, ó. Então, gente, esse pajem aqui é uma delícia quando ele aparece na nossa vida pessoal, porque ele é o flerte, ele seduz a terra, né? Então a sensorialidade, você vai ter momento de prazer, de curtir, você vai flertar com alguém, você vai curtir seu corpo. Ele traz assim o gostoso da terra, da vida material, da nossa materialidade de volta, como uma descoberta, porque os pajens são descoberta, eles são jovenzinhos. Eles são, o poder daquele naipe ali muito incipiente, sabe? Desculpa, tá? Então, o pajem de ouros, ele traz também o gostoso do cultivo. Você descobre que se você botar a mão na massa, né, se você for lá olhar na sua vida material, agitar certas coisas, cuidar, a coisa floresce. Cuida do teu jardim. Cuida da tua hortinha. O que é a tua hortinha na vida? O que depende de você ir lá, dar aquela atenção, regar? Tem um monte de coisas. Tem um monte de coisas aí na sua rotina, né? Tem a relação com sua alimentação, com o seu corpo,
Você tem que olhar para todas as suas necessidades, para a sua saúde sexual. Você vai ter que cuidar da sua casa tem que estar gostosa para você. Você vai cultivar no seu trabalho e vai ver o dinheirinho se movimentando ali. Quando esse dinheiro vier para sua mão, você vai se dar um presente. Carol, desculpa interromper esse trecho tão fofinho com a Virgínia. Mas a Virgínia se apropriou do Mimimei, que antes estava disponível, né, aos seres humanos de uma maneira anônima. Ela foi lá e tomou isso para si. Então, toda uma geração achando que o mimar-se é a ostentação. Eu não sei se a gente precisa da ostentação. Quero que você foque nos prazeres gostosos, pequenos, no seu cotidiano, reais, né, dentro da tua realidade, possíveis, para você perceber que está oferecendo a criança dentro de você um carinho que você pode oferecer a ela na vida adulta. Aí vem a relação de você como pessoa provedora com a criança interna. A criança interna, a gente fica só esperando dela, né? E reclamando que ela é sofrida, que ela sofreu, que ela chorou, que ela não sei o quê, que ela não tem pai, que ela não tem mãe, que ela é os caralho. A gente só bota a culpa nessa criança, porque a culpa é nossa, a gente tem que botar em alguém. Mas não é possível que a criança em você seja só isso, não. Tá? Eu quero que você vá lá e fuce toda a alegria que ela pode te emprestar. O direito ao sonho. Que você observe que ela tem muita energia ainda. Ainda tem. Você pode estar aí super cansado na sua rotina. Mas tem dentro de você uma curiosidade infantil, muito jovial, que quer explorar o mundo, quer fazer um monte de coisa, quer viver um monte de coisa ainda, cara. Quer se dar coisas. É um direito também a própria prosperidade. Uma certeza de que se você colocar a mão na massa, uma hora a terra vai responder, porque esse pajem faz isso. Ok? Você vai se deparar com questões relacionadas ao dinheiro das crianças. Você vai se deparar com o cuidado que é preciso ter com uma tendência infantil a lidar com dinheiro. O dinheiro vem, você torra. Já fui assim, me fudi muito. Estou aprendendo a ter alguma organização. Posso ter mais ainda. Quero chegar lá. Atendo umas pessoas muito maravilhosas que com 30 e poucos anos assim já tem uma lucidez em relação à sua própria organização, ao seu próprio dinheiro. Que eu penso, caraca, essa pessoa aí vai bombar. Daqui a 10 anos ela vai estar esculachando aí a sua vida material. Então a gente vai se deparar com isso, com essa tendência a olhar para a nossa criança interior, onde ela é rica e pode nos doar coisas. Pode nos doar, por exemplo, dons, habilidades. Aquilo que você faz, de repente, está presente em você desde que você era criança. Ou aquilo que você está querendo fazer está presente em você desde que você era criança. Quando eu falo criança, é todo o tempo da menoridade. Isso é desde a primeira infância até o iniciozinho da vida adulta ali. Então, pensa aí, lista umas riquezas da tua infância que você tem que resgatar, pelas quais você tem que ser grata, grato, né? Que estão te segurando aí na vida. Coisas que de repente você aprendeu com seus professores. Se você for mãe, se for pai, estiver querendo ter uma criança,
Pensa em você como adulto, na sua relação com o dinheiro, naquilo que se oferta para essas crianças. E aí, coletivamente, eu vou entender que é claro que o Pajem de Ouro está falando sobre a CPI das bets, né? Assim, vai conversar com muitas situações no mundo, como essa que eu falei sobre, né, as pessoas morrendo de inanição em Gaza, cara. O alimento é o Pajem de Ouros. Como é que uma região que era para ser a região mais... que era para ser a dona de todo o azeite de oliva do planeta, assim, que era para ser, sabe, senhora, tá deixando de existir, cara, as pessoas deixando de existir, sob o sol em Touro. Tem riquezas, elas estão concentradas. Tem para todo mundo. Então, o Pajem de Ouros, ele vai se manifestar de maneiras muito diferentes, assim, né, nessa vida, na nossa tragédia coletiva, mas ele traz muita luz individualmente. Individualmente, ele vai botar na tua mão a faca e o queijo. O queijo de castanha, se você for vegano ou vegano. Vai colocar na sua mão o cultivo da terra, sua hortinha. Vai te mostrar que se você movimentar os pauzinhos, a terra te responde. O dinheiro vem. Assuma suas riquezas de uma vida inteira. Lista para você. Sou uma pessoa próspera por causa disso e disso e disso e disso. Não só prosperidade material. Seus dons que podem ser monetizados. Tudo aquilo que você pode fazer consigo, com a sua vida. E também com a sua vida material, no que você tem que fazer pelo seu corpo. No que você tem que fazer pelo seu alimento. Pensa na sua grana. Pensa na sobrevivência dos seus filhos. Questões relacionadas à pensão, ao dinheiro das crianças estão muito em evidência. Então, quando a gente vai para o olhar coletivo e pensa na CPI das bets, por exemplo, eu penso não só no dinheiro que esses pais, sobretudo pais, né, estão torrando, mas eu penso também nas crianças influenciadas por essas referências, como a Virgínia, né, como essa galera toda que divulga esses jogos. Eu penso no que elas estão acendendo dentro da mente delas a respeito do que é ser um bilionário, um milionário, né, crescendo com essa promessa, sendo que não tem como. Não tem terra, não tem recursos para todo mundo ser milionário e ser bilionário, não. Se você foi mordido com essa semente, esse bichinho do temos mais é que ser milionários mesmo, não vai ter para todo mundo. É melhor que você estabeleça para si critérios mais realistas de prosperidade que te façam sofrer menos, que te ajudem a honrar as riquezas que já estão aqui na tua mão, por exemplo. Que às vezes tu tá aí só desperdiçando. Sabe como que eu desperdicei muito durante um período da minha vida? Eu vou contar uma coisa aqui da qual me envergonho muito. Vou contar, vou limpar. Foda-se, não sou mais isso. Fim de ano eu ganho mais dinheiro, né? Mas eu trabalho muito mais também. As tarólogas, as astrólogas, né? As mães de santo, fim de ano aí para fechar esse período todo, é um Deus nos acuda. E aí teve uma virada de um mês para outro que eu fiz um dinheiro muito bom. Muito bom. Porém, quando chegou assim a um determinado momento, cadê o dinheiro? Tá acabando. No mês seguinte eu tomei coragem de planilhar
né, meus gastos, eu descobri que eu gastei 4 mil reais pedindo comida fora em um mês. Caralho, isso poderia ajudar muitas famílias. E por que eu fiz isso comigo mesma? Por que eu roubei de mim? Por que eu soquei no meu corpo? E fui olhar toda a história disso. Desde a criança que não foi amamentada por ser adotiva até a adulta que tem suas riquezas, que movimenta toda semana muitas riquezas aqui, que está se colocando no mundo, mas não consegue guardar para si. Esse período já passou, tá? Me envergonho dele. Tem uns 2, 3 anos aí, eu acho. Tô faladeira, né? Ih, 1 hora de falação. Como é que eu vou narrar? Mais 4 cartas. Nessa 1 hora de falação. Vou narrar. Suportem, desculpe. No não do jogo a gente tem o 8 de copas. E eu vou ser muito breve sobre essa carta. Isso vai encurtar o tempo também. Mas a ideia já era ser breve sobre ela. O 8 de copas é a heroína descendo ao inferno. Ela já aprendeu o que ela tinha para aprender com Afrodite. Agora Afrodite manda ela para Perséfone. Vai lá nesse outro departamento que eu não te aguento mais. Songamonga. Essa garota está sofrendo e sofrendo e sofrendo pelo filho de Afrodite. Por que eu tô rindo? Porque tinha uma namorada do meu irmão, mais velho, que ela era muito desesperada, muito louca por ele. E eu já novinha, assim, né? Ali, início da vida adulta. Adolescente, passando pelo início da vida adulta. Eu via aquilo. Eu falava assim, cara, que vibe é essa dessa mina? Desesperada. Pra casar, pra manter esse meu irmão. Meu irmão tá com ela e ela não tá vendo. Ele tá com ela. Tá dentro da casa dela. Por que ela tá sofrendo? Ela tem uma fome que não passa. E não olha para isso, não vai desenvolver mais recursos para lidar com isso. Conversei com ela muitas vezes. O que ela fazia? Quando meu irmão tentava terminar com ela desmaiava. Ela desmaiava, caía dura aos pés dele, assim. Afrodite chega a esse ponto limite com a heroína de copas. Essa heroína de copas está obcecada pelo filho de Afrodite, o jovem Eros. Eles namoraram, ficaram juntos um tempo, ela não podia ver o rosto dele, o combinado era esse. Mas um dia ela desrespeita isso, vê o rosto dele enquanto ele está dormindo. E ele vai embora. Ela, desesperada, procura Afrodite e fala, eu quero o amor do seu filho. O que eu preciso fazer para ter o amor do seu filho? Porque, porra, a mãe dele é a dona do amor. E aí Afrodite manda ela fazer várias tarefas, cumprir várias tarefas. E a última é descer ao mundo dos mortos, da qual ela pode não voltar. Ela tem que descer ao mundo dos mortos para falar com Perséfone e trazer um pouco da beleza eterna de Perséfone para Afrodite. A desculpa é a beleza eterna, pegar os produtos Jequiti, né, de Perséfone e levar um pouquinho num potinho, na Topoer, para Afrodite. Mas, na verdade, Afrodite quer que essa garota tome um sacode de Perséfone. Que ela tome um levante. Minha filha tá muito pressão baixa. A vida não é isso, não. Eu sou senhora daqui do mundo dos mortos, eu sou senhora da vida também. Vamos levantar. Quem é Perséfone? É a Pombagira. Laroie. Minha senhora. Não queremos mais a Songamonga de frente. Botamos ela pra tomar um levante. Pra tomar uns... Como é que é o nome? Uns suplementos.
há mais ou menos umas 2 semanas. Onde o título do jogo foi Festa de Despedida da Songamonga Interior. Deixa essa garota lá no canto, tá? O momento em que a psique desce ao mundo dos mortos é o 8 de copas, mas graças aos deuses, essa carta tá no não. Adoramos um jogo com cartas difíceis no não e cartas lindas, maravilhosas, deslumbrantes ao redor. A gente está dizendo não é isso aqui. Isso aqui tem a ver com processos de mergulho, né, nas sombras, tem a ver com processos depressivos, com processos de luto, com adoecimentos, com situações de perdas afetivas, né, lutos simbólicos. Tem a ver com estar preso no passado, né, mergulhar em uma tristeza muito grande e não conseguir voltar dessa tristeza. Tem a ver com os nossos infernos pessoais, a falta de grana, a escassez, tudo que representa para nós morte e perda, destruição. Ela está indo nessa direção. Na verdade, ela não tá, porque ela tá no não. E eu espero que você aproveite essa energia e dê um jeito na sua vida. Porra! Tem uma ideia para nascer. Não queremos mais você vivendo essas trevas. É um inferno astral, né? Miga geminiana. Tem uma luz chegando. É o As de Paus. É Zeus. É Zeus passando a rola em mortais, sobretudo casadas, povoando o mundo, criando, inventando o mundo. Zeus é o cara que é o dono desse carneiro aqui. A lã de ouro do carneiro do signo de Áries. É o carneiro crisómalo. Ele aparece 2 vezes no jogo aqui e na primeira carta do topo, que é outra criança. Zeus está segurando o pau do naipe de paus. E esse pau é uma tocha. É a tocha que permite que a gente manuseie o fogo da criação, porque o naipe de paus é o naipe do elemento fogo, tá? Um clarão brota na mente e permite que a gente viva toda a jornada do naipe de paus até o rei. Você vai passar ali do portal do naipe de paus, que é o As, onde Zeus está representado. E Zeus vai virar para você e dizer: e aí? Realmente você tem uma ideia? Quer brincar de criar o mundo? Quer brincar de ter ideia? Quer brincar de botar ideia no mundo? Quer brincar de manifestar sua vida? Chega aí. Toma-lhe ideia. Toma-lhe fogo na tua cara. Questões relacionadas ao fogo, né, da casa, eletricidade, o gás mesmo, a internet, tudo isso tá ligado ao elemento fogo, tá? O próprio fogo do lar, né, a ideia de lar, de quentinho da casa tá relacionada a isso, o aquecer, o calor. Tudo isso vai ter muito a ver com o As de Paus. Mas o que ele tá dizendo pra gente é que existem ideias que tem que chegar. Você provavelmente tem alguma coisa que é a tua ideia, que te inspira. Você tem projetos nos quais você não está acreditando tanto.
Você começou a fazer coisas e parou. Você quer começar algo, não sabe exatamente por onde, aí vem aquele clarão. Você obtém algum insight. Isso é a manifestação do naipe de paus. E essa manifestação é muito rápida, que é aquele clique, é de uma hora para outra. É a luz que acende na cabeça do personagem do desenho animado quando ele tem uma ideia. Isso é uma representação de uma coisa que está no consciente coletivo. Há milênios cultuamos deuses que manuseiam fogo. Você pode pedir coisas ao poder da vela, porque isso potencializa o seu pedido. É por isso que a gente acende uma vela e faz pedidos. Nunca peça nada de ruim ao fogo, porque você vai se fuder. Você vai se queimar também. Tá? Essa carta, ela tá dizendo que existe uma ideia que permite a gente não descer mais a determinados infernos. Uma ideia que permite que a criança próspera em nós venha com força. E ele está dizendo que essa ideia tem que ser levada adiante. Existe uma outra dimensão da nossa criança, que é essa dimensão que doa pra gente na vida adulta. A curiosidade pelo mundo, as alegrias, a capacidade de ir além. Você vai ficar sempre se referenciando no passado doloroso. Tem coisas que a criança em você veio colocar no mundo também. Tem coisas em que você é aquela pessoa da sua família que veio fazer diferente. Guarda isso. Você veio para explorar um outro mundo que de repente não foi possível para os seus pais. Nós somos o sonho das nossas ancestrais, como diz a Riane Leão. O pajem de paus é essa criança, desbravadora de mundos. É o forasteiro, é a criança que vai tentar a vida em outro lugar. Ele é a criança que é salva da perseguição da madrasta. Pelo carneiro de ouro de Zeus, que fala e voa. Chega uma criatura de desenho animado na frente dessa criança. Essa criatura de desenho animado fala, bora aí, chega aí que eu vou te salvar. No momento em que essa criança vai ser levada para um sacrifício. Ele é um sobrevivente, mas ele é mais do que isso, ele vai além. Ele pega isso e ele transforma em muita vida. Não vou ficar a vida inteira à margem de mim, carregando essa coisa do sobrevivente, da sobrevivente. Vou honrar isso e vou criar mundos. Posso ter isso como algo de que eu me orgulhe. Mas eu não posso ficar na sofrência. Não queremos o 8 de copas. Não queremos mais ficar descendo esses infernos. Não queremos ficar mais ali, ó, forçando o dente, sabendo que ele está doendo e forçando a dor para ver que a dor está ali, sem tomar nenhuma providência. Uma criança com coragem o suficiente para cavalgar uma criatura mítica. Uma criança que acredita que tem um outro mundo para ela. Não é possível que seja essa merda toda aqui. Há um outro mundo a imaginar. E às vezes a ideia que tu tá botando na gaveta, guardando na gaveta, vai ajudar a salvar esse mundo. E você tá aí, eu acho que eu não vou botar essa ideia no mundo, porque eu não sei se a minha mãe permite, se meu pai permite, aí eu sofri tanto que eu não vou botar essa ideia no mundo, porque eu tenho que ficar nesse sofrimento. Pelo amor da deusa, cara. Ela é tão galera,
Não queremos mais a songamonga. A gente quer essa jovialidade que ainda existe em você, que vem da sua criança, que veio para transformar o mundo. Esse garotinho ia ser sacrificado pela madrasta, que a madrasta manipulou o reino inteiro, queimou sementes, para que na plantação seguinte essas sementes estivessem estéreis e o oráculo pudesse, ela manipulou tudo, manipulou uma mensagem oracular para fazer parecer que todo o reino estava caindo em desgraça, porque esse garoto seria o próximo rei. Ela queria que o filho dela que fosse o próximo rei. Então ela manipulou o reino inteiro, o marido, para eles, deixou todo mundo maluco, para todo mundo sacrificar essa criança. Ela espalhou fake news. Ela montou todo um sistema para funcionar através das redes, do WhatsApp, para intoxicar todas as pessoas, todas as famílias, a promoverem esse ódio contra essa criança. Então, a mãe dessa criança, a primeira esposa do rei, ela é uma nuvem, uma ninfa das nuvens. Ela não aguentou ficar casada com esse homem muito tempo, porque a natureza dela é o céu. Então ela foi para o céu, deixou os 2 filhos com ele. Aí veio essa madrasta, teve mais um filho, e queria que o filho dela que assumisse, então ela tinha que se livrar das 2 crianças, ou pelo menos do garoto. Então ela fez com que a cidade toda montasse um ritual para sacrificar a criança aos deuses. Como se a mãe do garoto não fosse colada ali com os deuses, né? Uma ninfa, uma divindade da terra. No caso dela, da nuvem, dos céus. Ela vem, ela desce. Na hora do sacrifício, a mãe desce, montada numa nuvem, com o carneiro dos Zeus do lado. Desce o elevador de nuvem. A mulher tá aqui, o carneiro aqui douradão do lado. Ela fala, Rex, sei lá, vai lá, pega meu filho. O garoto monta no carneiro, pega a irmã mais nova, vão para outras terras. Mas ele tá muito corajoso, a menininha é muito frágil. A menininha fica com muito medo no caminho, ela acaba caindo no oceano. Aí os gregos depois fazem uma homenagem para ela naquele ponto ali. Elis ponto. O nome dela é Ellie. Mas esse menino, que se chama Fricho, ele chega à ilha da Cólquida, onde ele é acolhido pelos reis, pelo rei, por toda a nobreza. O carneiro se despede dele, vira a constelação, entrega a sua própria carne em sacrifício, ou é sacrificado para os deuses, e a lã que sobra é um símbolo de coragem, é um símbolo que movimenta heróis de diferentes gerações. Todo mundo quer botar a mão nessa lã dourada, porque o reino que tem essa lã dourada, ele é próspero. Porém, o rei pega um dragão e coloca um dragão tomando conta dessa lã dourada. Esse garoto, ele é a criança em você que tem direito a um novo mundo. Ele é o direito das nossas crianças a um novo mundo. Então a gente fica nessa angústia também, eu, muito tia, né? A gente fica nessa angústia de ver essa geração crescendo nesse mundo, né, capacitado para odiar as meninas, para idolatrar armas e, enfim, ter uma relação doentia com as telas, enriquecer, né, os discursos alinhados com a extrema-direita. A gente vê essa geração,
né, intoxicada por uma sexualidade tão atroz pregada pela pornografia, pela indústria da pornografia, que é a mesma grana que está aí por trás dessas plataformas de conteúdo adulto, é a mesma grana que vai movimentar os cassinos online, é a mesma grana que movimenta o tráfico de pessoas, crianças, tudo mesmo capital. E isso está ganhando uma força assustadora como uma resposta aos nossos avanços em matéria de direitos humanos, né, de antirracismo, de feminismo, nos últimos anos. Uma atualização pleníssima do capitalismo. O mundo que a gente pode imaginar que seja muito melhor para as nossas crianças tem que chegar. E existem ideias que estão rolando aí, das quais você está abrindo mão, que você não está movimentando direito, que você tem que levar adiante. E não pode mais ficar se dando ao luxo de descer a certos infernos. Tem que levar adiante. Porque essas ideias que você joga no mundo são as que vão criar também um mundo diferente para essas crianças. Porque, cara, são os nossos frutos. A gente, com uma geração, né, 1, 2 gerações anteriores, a gente tem que botar esses frutos aí. Eles têm que abastecer também o planeta Terra. Sacou? Tá na hora também de você colocar o seu fruto, de você lançar suas ideias, de você acreditar no que você está fazendo. Reflita sobre isso, diz o eremita. O eremita é uma autoridade em solitude. No meu livro Bom Dia Matriarcado tem uma frase que eu digo que solitude é povoar a própria solidão. Um boy mandou um áudio agora. Aí vai vir uma sequência. Solitude é povoar a própria solidão. Como é que a gente pega a dor devastadora dessa garota aqui e transmuta nessa excelência em solitude aqui? Povoando, preenchendo. A rainha de paus que está no topo do jogo do ano, ao lado do eremita, quer nos ensinar essa arte, porque é uma mulher que governou o seu reino durante 20 anos sozinha, esperando o marido voltar da guerra. Como é que ela não enlouqueceu? É uma super artista. Produzia, criava, tem uma outra relação com o tempo. Amava seu mundo, seu reino, mantinha a chama ali aquecida, aquecendo seu reino. Senhora do fogo, senhora de paus. Então o eremita aparece no nosso jogo, acho que pela primeira vez, desde o jogo do ano. O eremita quer que você encontre um lugar de solitude, de amar sua companhia, de apostar, produzir, se concentrar para trazer ao mundo o que você tem que trazer. Para garantir esse quentinho ao seu redor como uma proteção, sobretudo energética, da sua vida, do seu canto, do seu espaço como um laboratório, os espaços que você ocupa, seu trabalho. O eremita é concentração, portanto. Ele é você curtir o mundo que você está criando para você. Ele é a busca por respostas, inclusive as respostas espirituais. Ele é a meditação, ele é o recolhimento no orixá, ele é o resguardo, ele é o momento em que você coloca um jogo para você e
Não fica ali na ansiedade, eu quero mudar esse jogo, eu quero tirar outro jogo, que me reexplique infinitamente esse jogo, e outro, e mais outro. Tirou um jogo, já disse isso aqui. Deixa ele ali, medita sobre ele. Vai vir alguma luz, ainda mais essa semana. Vai vir um clarão. O eremita está muito próximo da sua intuição. Ele faz silêncio. Questões relacionadas ao silêncio também podem vir por esses dias. Ele pode vir em socorro de pessoas que estejam com muita dificuldade de ficar sozinhas. Que estão ainda nessa sofrência dessa heroína, preciso ter alguém ao lado. Não consigo sossegar o facho. Tenho que dar a minha periquita, o meu Edi. Calma, cara. Como diz João Gomes, vai devagar com a vida. Não falei que vinham os áudios do boy? Devagar com a vida, rapaz. Adoro. Não sei se vocês viram essa entrevista de João Gomes. Ele foi ao programa da Tata Werneck. E aí ela fez uma piada perguntando o tamanho do pau dele. Perguntando se era um potrinho ou se era um cavalo grandão, sei lá. E aí primeiro ele tá achando, primeiro ele entende que ela tá falando do filho dele. Muito fofo, cara. E depois ela ri, né? Ela acha tudo muito engraçado. E fala, não, cara, não é isso. Não posso deixar você sair daqui achando que é isso. Ó, não tem nada a ver com criança, tá? É isso aqui. Você tem um potrinho ou você tem um cavalão, né? Aí ele fala, eu tenho um potrinho. E a plateia, né, pirando nesse diálogo. Não, eu tenho um potrinho mesmo. Aí alguém grita alguma coisa, né? Aí ele fala, calma, vai devagar com a vida, rapaz. Ele é um lindo, cara. O eremita. Por que eu tô falando disso? O eremita. Toma ali áudio. O eremita, ele pode te levar a uma descoberta de que é muito bom ficar só. De que tem coisas muito gostosas para você fazer na sua própria companhia. E ele pode te colocar num estado de funcionamento mais atento. Ele pode te devolver uma saúde mental da qual a gente está tentando, né? Que a gente está tentando trazer em resposta ao 8 de copas. Cara, você perdeu muita coisa. Tem 83 minutos de live, eu tenho que terminar agora, porque senão isso significa 1h e 23 minutos de live, né? Todo mundo aqui estudou matemática. Mas eu quero dizer o seguinte, esse é o mês do meu aniversário. O eremita pode representar trabalhos acadêmicos, Ohara, minha amiga querida. O eremita, ele pode representar concentração para você produzir, porque ideias têm que chegar, são elas que transformam o mundo, tá? Queremos prosperidade, não queremos sofrimento. Então quem chegou aqui agora, essa é a síntese. Vem jogar, galera. Me dá esse presente de aniversário, dia 25 de maio. É meu aniversário. Dia 24 é aniversário de Santa Sara. Estou trabalhando tanto para entrar numa nova fase do meu trabalho, fechar o ciclo com os trabalhos que estão em aberto. Agora, com esse aniversário. Eu preciso do eremita, eu preciso que ele me ajude. Mas eu preciso que vocês me ajudem também, ó, a arte do cultivo, página de ouros. Venham jogar, venham, se interessem pelo laboratório, conheçam os meus projetos, me deem esse presente para eu poder chegar um pouco mais longe, para essa mensagem ir para o mundo, ok?
Ótima semana pra gente, espero ter ajudado vocês.